nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, Pai. Quero, antes de mais nada, dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui nesta paróquia hoje. Eu lembro aqui quando ainda era capela, uma comunidade, e tive a alegria de caminhar com o Padre Cristo, e hoje uma felicidade muito grande estar aqui hoje como padre. Para quem não sabe, Padre Cristo ele foi pároco lá da paróquia de Santa Teresinha, de onde eu tive toda a minha caminhada cristã. Nada melhor do que falar de vocação, falar justamente um pouco desta experiência. Então, eu ainda jovem, caminhava lá na comunidade, ele, o pároco, e sempre foi me instruindo, sempre tivemos uma boa relação de amizade e também de fidelidade. Foi com ele que eu dei os primeiros passos na caminhada cristã. E foi através dele também que recebi o sacramento da Eucaristia e depois a crisma, conferida pelo bispo, mas ele ainda era pároco de lá, da paróquia de Santa Teresinha. E foi também com ele que fui enviado para o seminário em 2005. Ele era pároco lá ainda da paróquia de Santa Teresinha, e eu fui enviado para o seminário propedêutico. Na época funcionava na cidade de Itajuípe. Aí depois, então, quando eu passei no vestibular para a filosofia, vim residir de novo na cidade de Ilhéus, no seminário maior. Então eu quero dizer para o Cristo que é uma alegria muito grande estar aqui com o Senhor hoje o Senhor presidindo a Eucaristia e eu aqui celebrando. Aproveito a oportunidade para saudar também o Padre Marcos, que também tive. Ele não lembra muito de mim, né? Acho que é porque tinha mais cabelo, deve ser por isso. Mas quando ele era seminarista, e ele frequentava lá a paróquia de Santa Teresinha, então sempre tive a oportunidade de vê-lo algumas vezes por lá. E aproveito a oportunidade para saudar o Diácono Marcos. São dois Marcos aqui, né? Então, o Diácono Marcos, no qual também tive a alegria da convivência da fé cristã, pela escola de teologia, na caminhada vocacional e em alguns outros eventos religiosos e também não religiosos. Então, dizer da minha alegria de estar aqui. Atualmente eu sou pároco da paróquia de São José, lá na cidade de Piauí, mas já estou com a mala pronta, estou saindo da paróquia, estou sendo transferido aqui para Ilhéus, residir, ser pároco lá na paróquia de São Francisco de Assis, juntamente com o Padre Genário, que será o vigário paroquial. E hoje, então, falar para vocês sobre vocação, que é um tema que perpassa todo o itinerário da nossa novena, e é um tema que também perpassa por todo o temário da nossa diocese. Então, hoje vamos refletir sobre o tema. O chamado de Jesus é para permanecer com Ele. Eis o segredo da vocação. E no Evangelho, nós ouvimos que Jesus chamou 12. Mesmo Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus sabia que Judas iria trair, mas mesmo assim Jesus o chamou. Judas não quis permanecer com ele, e é assim a caminhada. Existem aqueles que se encantam por Jesus, mas depois, por alguma decepção, talvez ali por umas 30 moedas de prata, acaba também traindo a Jesus. Faz parte de um processo, porque nem todos são vocacionados, todos são chamados, mas nem todos são, ou se sentem vocacionados. Às vezes até ele mas ele não se sentiu vocacionado, não se sentiu, não se permitiu, não se abriu para que aquele chamado que um dia ele escutou, ele pudesse, então agora permitir reproduzir na sua vida, reproduzir ele. Então, o chamado que se faz desta maneira. E aqui tem algo interessante que se chama a liberdade cristã. A liberdade enquanto pessoa.
Todo ser humano é livre. Santo Agostinho ele disse que se teve um maior bem que Deus deu no ato da criação humana é a liberdade. A liberdade de escolher entre a vida e a morte, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre o sim e o não, a liberdade de escolher entre seguir Jesus ou não segui-lo pelo caminho. Eis o segredo da vocação. Então, na vida, existem diversos caminhos. Por exemplo, eu saí de Piauí para chegar até aqui, eu poderia traçar diversas rotas. Eu poderia vir por Itabuna, ao invés de vir por Uruçuca, ao invés de entrar na Avenida Ubaitaba, eu poderia vir pela Avenida Esperança, ou até mesmo dar uma volta maior, ir até o centro, pegar um pouco da Avenida Itabuna e daí por diante. Então existem vários caminhos. E às vezes a gente, e nós encontramos isso na sociedade, às vezes as pessoas querem um caminho mais fácil. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o caminho correto. Então existem vários. E a liberdade nos faz então escolher qual o caminho que nós queremos seguir. E aqui tem uma questão. Uma coisa é o caminho que eu quero seguir. Uma outra coisa é o caminho que eu devo seguir. Isso aqui é uma questão moral. O caminho que eu quero nem sempre é um caminho que Deus escolheu. Nem sempre o que eu quero é aquele mesmo querer de Deus. Então, o caminho mais fácil pode não ser o caminho certo. E a vocação se dá também quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. E aqui vocação, nós temos diversas ramificações, nos seus diversos segmentos. Porque ser vocacionado não é ser padre. Ser vocacionado não é somente ser diácono. Mas existem diversas vocações, ou seja, existem os vários caminhos, e aí então esse chamado, ele é universal, mas é o ser humano, na sua liberdade, que escolhe seguir ou não. Mas aí às vezes, dentro da comunidade cristã, eu tenho 9 anos de padre, e a gente se depara muito com isso na vida paroquial. Quando alguma situação desconfortante acontece na comunidade, às vezes por um desentendimento com o coordenador da pastoral, até mesmo com o padre ali porque não concorda com aquela atitude, com aquela decisão que o padre tomou, aí a gente tem uma facilidade de ir para outra igreja, ou até mesmo de ir para a igreja nenhuma, por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, acaba abrindo mão de um projeto que era muito maior. Então, permanecer não é uma tarefa fácil. Às vezes a gente está no encontro e aí a gente se encanta por Jesus por conta de todo daquele envolvimento que o encontro traz, sejam aí nos segmentos de juventude, seja no encontro de casais com Cristo, por exemplo. Eu sou diretor espiritual diocesano do encontro de casais com Cristo, e aí às vezes a gente vê isso. O jovem que fez um encontro ali, o EJC, o movimento que tem lá na paróquia é muito forte, o encontro de adolescentes com Cristo, e aí muitas das vezes o jovem sai dali e diz: eu agora encontrei Jesus, eu vou para o segmento com Jesus, mas depois não encontra o aniversário de boneca. Só basta ter um aniversário de boneca que ele desiste no momento de ir para a missa para poder ir para o aniversário de boneca. Eu não estou falando para a igreja, eu estou falando de uma realidade que é nossa. Então, permanecer com Jesus não é uma tarefa fácil. E aí nós encontramos também as ciladas do demônio. Às vezes a gente tem uma ideia de Satanás como aquele bicho feio, fedorento, com uma cauda enorme e que carregava o tridente.
mas muitas das vezes o diabo, ele vem disfarçado de coisas boas, por isso que ele é enganador, ele nos ilude. Às vezes ele vem travestido de uma pessoa boa ou de algo bom, e muitas das vezes estas seduções diabólicas acabam então desviando do caminho do Senhor. Então permanecer, insisto, não é uma tarefa fácil. E aí então, diante das propostas que o mundo nos dá, e voltando aqui à analogia de caminhar, de vir de Ibiaú até aqui, então eu tinha várias rotas que poderiam ser seguidas, mas eu só poderia escolher uma rota, porque eu não poderia me dividir em dois para poder chegar até aqui. Então eu só poderia escolher um caminho. Então é preciso, na caminhada da fé, é preciso distinguir o caminho para a eternidade. É o lugar que Deus quer. Deus nos chama para a eternidade. Deus nos chama para a vida eterna. Mas enquanto esta vida eterna não acontece, a gente caminha neste mundo. E neste caminhar no mundo, precisa fazer a distinção entre aquilo que é proposta de Deus e aquilo que não é. E por isso, então, diante daquilo que é proposta de Deus e daquilo que não é, nós ouvimos no Evangelho, Jesus então subiu ao monte, diz o Evangelho, e chamou os que ele quis. Se você se sente um chamado de Deus, se você se sente chamado por Deus, é porque ele te quis. E aí diz ainda o Evangelho, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele. E aí eu gostaria de substituir para a gente entender melhor o subtema da noite. Então, Jesus os chamou para que permanecessem com ele. Jesus não quer um encontro, Jesus não quer as pessoas de eventos. Ele não quer as pessoas de eventos. Às vezes a gente abre mão de algo maior por coisas tão banais, por coisas tão fúteis. Jesus ele quis chamar os 12, mesmo ele sabendo, de acordo com o Evangelho de Mateus, que Judas Iscariotes iria traí-lo, mas mesmo assim ele o chamou. Por que ele o chamou? É um grande mistério. Deus ele é mistério. A gente entende algumas coisas, mas nem todas as coisas a gente pode entender, porque senão Deus passa a ser ciência e não mistério. Então, é preciso permanecer. E este permanecer requer de nós aqui algo interessante, que é também a insistência, é a constância, é a perseverança. E aqui eu poderia acrescentar uma palavra que não é sinônimo de permanecer, mas que para permanecer vai ser necessário: a oração. Só é possível permanecer com Jesus quando se reza, porque senão a gente fica como folha seca. Qualquer vento que sopra joga para o lugar que ele quer. Aí a gente não tem estabilidade, a gente não cria raiz. E neste verbo permanecer, eu acrescentaria aqui ainda então continuar com Jesus. E por que nós precisamos continuar com Jesus? Para não seguirmos por outros caminhos. Porque os caminhos são muitos, são os mais variados possíveis, são diversificados, mas nem sempre ele nos leva para o mesmo lugar. Existem caminhos, inclusive, que são sem volta. Então, é preciso ter esta prudência e, ao mesmo tempo, este discernimento, e tanto a prudência quanto o discernimento se darão por meio da oração e de uma oração constante, inclusive, para que não corramos o risco de trilharmos um outro caminho
achando que estamos seguindo a Jesus. E por isso, o lema do tempo ano vocacional fala justamente de corações ardentes, pés a caminho, fazendo uma alusão aos discípulos de Emaús. Então a gente pode correr o risco também de estar caminhando com Jesus, ou melhor, de Jesus estar caminhando com a gente, mas por causa das seduções do mundo, não sejamos capazes de reconhecê-lo. E aí então, meus caros irmãos e irmãs, por fim, diante da proposta do Evangelho desta noite, inclusive, podemos dizer que somos chamados também, somos vocacionados para a unidade. Na diversidade, somos chamados para a unidade em Cristo Jesus. Ele é quem nos une. Nós somos unidos a Ele, porque é Ele quem nos atrai. E Ele, uma vez que nos atrai, Ele nos dá tudo aquilo que é necessário para permanecermos. Mas volto a citar aqui Santo Agostinho. Temos a liberdade do sim e do não. E nada melhor do que seguir a Jesus por amor. Nada melhor do que seguir a Jesus depois de um encantamento pessoal com Ele. E fazermos também, termos a mesma coragem daqueles discípulos que foram chamados um dia, também nós fomos. E também de usarmos a mesma expressão: eu te seguirei, Senhor, para onde quer que vás. Permanecer com Jesus, estar com Ele, continuar com Ele, perseverar com Ele, eis o grande segredo da vocação. Meus caros irmãos e irmãs, hoje, então, aqui celebrando, dentro deste novenário, na paróquia de São Paulo Apóstolo, assim como ele, que depois de um processo de conversão belíssimo, que todos nós conhecemos, que ele então nos inspire também na nossa conversão pessoal, a fim de que, por meio da constância, possamos permanecer com Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.